E aí, bora fazer um exercício da FUVEST sobre imigração italiana? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai de exercício, aí um exercício da FUVEST sobre imigração italiana, mas antes, é claro, de continuar, já dá o like no vídeo aí também, se inscreve no canal, também ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast lá no Spotify, hein? Não esquece aí. Lembrando aí que nós temos esse comentário aqui sobre esse exercício hoje, né, sobre a imigração italiana, exercício que apareceu na FUVEST há um tempo atrás. Tá aí para vocês, ó, já começa com esse texto aí, né, do Eclea Bose, né, esse texto aqui de Eclea Bose, né, que aí vai lá para vocês, ó. Naquela época não tinha maquinaria, né? Então tá falando que não tinha máquina e tal, certo? Primeiro de tudo. Aí continua, meu pai trabalhava na enxada. Meu pai era de Modena, que eu não sei se você sabe, fica lá na Itália. Minha mãe era de Capri e ficaram muito tempo na roça. Então tá associando aí possivelmente imigrante italiano com essa questão aí do trabalho na roça, é claro, possivelmente ligado à cafeicultura, né? Então tá falando desse contexto também aqui do trabalho na roça, correto? Aí o que ele fala, ó, depois a família veio morar nessa travessa da Avenida Paulista. A Avenida Paulista, que muita gente associa aí, que basicamente ela foi desenvolvida lá com seus casarões, as suas mansões lá, né, quando ela foi construída, praticamente com dinheiro do café, com a riqueza dos cafeicultores, dos barões do café. Então tem muito a ver aí também, e é claro, esse mundo aí ao mesmo tempo rural e urbano, que esses barões do café vão transitando. E também, é claro, essa mão de obra do imigrante europeu, de italianos, suíços, alemães que vem para cá, principalmente lá na época do Segundo Reinado, mais especificamente a partir de 1847, com o chamado Sistema de Parceria, desenvolvido lá pelo senador e cafeicultor Nicolau dos Campos Vergueiro, lá na fazenda dele de Ibicaba, né, a fazenda Ibicaba, lá em Limeira, no interior de São Paulo. Então ele está falando, ó, depois a família veio morar nessa travessa da Avenida Paulista, lá, né, a capital então do estado de São Paulo, aí você não lembra, lá em São Paulo, então Avenida Paulista. Agora está tudo mudado, já não entendo nada dessas ruas. Bom, possivelmente ele está fazendo alguma associação com esse desenvolvimento urbano aí do Brasil também, né, advindo aí do desenvolvimento do café. Mas tá aí, ó, esse trecho de um depoimento de um descendente de imigrante. Pô, descendente de imigrante. Se você ainda não se ligou, o cara falou aí que o pai era de Modena, a mãe era de Capri. Pô, era interessante você lembrar que isso aí fica na Itália, certo? Mas tá aí, ó, transcrito na obra Memória e Sociedade de Eclea Bose, constitui um documento importante para análise. Aí vamos lá. A alternativa A apresenta pra gente aqui que esse trecho, então, é importante para análise do processo de crescimento urbano paulista no início do século atual. Bom, se a gente for considerar aí, né, de que, na verdade, o exercício aí, se eu não me engano, ele é do início lá do século, né, 21, na verdade, a transição do século 20 para o século 21, na verdade, acho que não seria muito a ver com esse momento aí, né, do início do século atual, no caso do século 20, então. Mas que desencadeou crises constantes entre fazendeiros de café e industriais. Pô, crise constante entre fazendeiro de café e industrial, que às vezes eram os mesmos indivíduos, a gente poderia falar? Acho que não. Então, assim, né, o que você tem que analisar é que início do século atual, que seria o século 20 aí, a mão de obra do imigrante está mais associada do imigrante japonês, isso lá em 1908, principalmente no governo lá do Afonso Pena, com aquele lema de governar é povoar. Vinda essa mão de obra japonesa para o café, mas esse contexto aqui está falando mais italiano, não de japonês. Portanto, aí essa alternativa está tá errado então, certo? Vamos para a alternativa B aí. Na alternativa B está falando da imigração europeia para o Brasil. Interessante, porque está falando aí da imigração europeia, não necessariamente ainda falou do italiano, mas da imigração europeia para o Brasil, pode ser. Organizado pelos fazendeiros de café. Também tem a ver aí. Nas primeiras décadas do século XX. Primeiras décadas do século XX. Pô, aí já não é. É a mesma coisa lá que a alternativa passada falou. Primeiras décadas do século XX, a gente colocaria, por exemplo, 1910,
né, 1920, e não é esse contexto aí. Como falei anteriormente, 1908, por exemplo, para frente, começa a entrar uma grande quantidade da mão de obra do imigrante japonês. Então não é um momento histórico aqui também aí do imigrante italiano, né? O imigrante italiano já é mais contexto lá de período do Segundo Reinado, ou período regencial para o Segundo Reinado, mais especificamente aí 1847 para frente começa a chegar uma grande quantidade. Então essa alternativa meio que veio aqui para confundir você, até porque ela coloca na segunda parte aqui, ó, baseado em contratos de trabalho conhecido como sistemas de parceria. Pô, tava indo bem aí se você de repente trocasse aí essas primeiras décadas do século XX, se você trocasse por meados do século XIX, que aí meados do século XIX, como você vai ver aqui, eu vou colocar aqui do lado para vocês, é na verdade tipo 1850 para frente. Aí sim tem mais a ver. Então, na verdade, falar que, né, imigração dos italianos, que ele está se referindo aí ao crescimento urbano de São Paulo também, tem a ver com, né, as primeiras décadas do século XX, aí não, aí já está errado. Né? Essa alternativa, então, completamente errada aí para você. Não assinala essa, certo? Vamos para a letra D, então, desculpa, para a letra C aí na sequência, então. Lembrando aqui, a letra C vai falar da imigração italiana, então esse texto ele é importante para a gente analisar a imigração italiana. Pô, pode ser sim, né? Tem a ver aí, já começa, já é interessante, então, essa alternativa. E aí o que ele fala lá? Caracterizado pela contratação da mão de obra estrangeira, né? Então, contratação da mão de obra estrangeira para a lavoura cafeeira. Interessante, né? Até porque envolve justamente essa mão de obra aí do imigrante europeu, que pode ser inicialmente lá suíço, italiano e alemão. Então tá falando da imigração italiana, tá falando, né? Não só, é claro, a gente tem a imigração europeia, mas esse especificamente trecho ali fala do, né, pai ser de Modena, mãe ser de Capri, então tem mais a ver com Itália específico. E aí então essa ideia de mão de obra estrangeira para a lavoura do café tem a ver e do posterior processo de migração, né? Migração que é aquele deslocamento interno mesmo dentro do país. Interessante, né? E também de crescimento urbano de São Paulo. Pô, mais interessante ainda. Aí você fala, professor, acho que não tem nada a ver. Então a gente volta lá para o enunciado para você ter uma noção, então, de que naquela época não tinha maquinaria. Talvez ainda não tinha uma industrialização rolando no Brasil, certo? Meu pai trabalhava na enxada, no campo. Meu pai era de Modena, minha mãe era de Capri, ficaram muito tempo na roça. Lá no meio, então, do campo, no meio rural lá. Depois a família veio morar nessa travessa da Avenida Paulista. Pô, acho que aí envolve uma migração, né? Que seria, então, esse êxodo rural. O pessoal sai do campo e vai para a cidade. Acho que tem a ver, certo? E também agora está tudo mudado, já não entendo nada dessas ruas. Pô, rua que é um negócio que eu acho que, assim como a Avenida Paulista, lembra muito esse caráter urbano, então, pra gente. Então, ficar esperto aí de que essa alternativa que a gente tava vendo, que é a alternativa... Foi mal, aqui é a alternativa C, né? Essa alternativa já diria o cowboy, o garoto vaca. Bem interessante essa aí, não? Mas vamos deixar então por enquanto essa letra C, né? Segundo o cowboy. Tá interessante. Vamos dar uma olhada na letra D, então. Tá falando do percurso migratório italiano. Interessante, né? Esse lance de deslocamento dos italianos aí e tal, promovido pelos governos italiano e paulista, que organizavam a transferência de trabalhadores rurais para o setor manufatureiro. Então tá falando aí de que basicamente essa ideia de que essa migração aí do italiano do meio rural, aqui mesmo no Brasil, do meio rural para o meio das fábricas, lá o meio urbano e tal também, manufatureiro, foi aí um acordo entre o governo italiano, o governo de São Paulo, do estado de São Paulo ou da cidade de São Paulo. Acho que isso aí nada a ver, né, no caso. Então o que a gente tem que associar é que esse percurso migratório, né, da saída aí do italiano, do, né, imigrante aqui do campo para a cidade é um processo que não tem a ver com uma postura oficial feita pelo governo italiano, pelo governo paulista, por exemplo. Então, essa alternativa... Né? Nossa, essa alternativa aqui, então, tá errada. Você que está acompanhando aí, você está vendo que eu também tô errando aqui, tô dando umas engasgadas aqui para você. Mas quero ver se você tá vendo essas engasgadas e deixa, né, no comentário lá que você tá vendo também essas erradas, esses
E a letra D aí, então, aí já tá errada também, vamos para a letra I. Né, tá falando aí então de que o trecho lá ele associa, né, a da crise, ele faz uma análise aí da crise da produção cafeeira da primeira década do século XX. Então até mais ou menos aí a primeira década do século XX, a 1910 e tal, né, que forçou os fazendeiros paulistas a desempregar milhares de imigrantes italianos, acelerando o processo de industrialização. Na verdade, não. Primeira coisa, sim, é importante a gente analisar a crise mesmo do café forte. Você tem reflexo lá da crise de 1929, a crise, né, mundial lá do capitalismo. Você tem algumas crises de superprodução rolando desde o final do século XIX, já governo lá do Floriano Peixoto, República da Espada, né, no caso 1890, 1894 e tal. Mas na verdade nós temos aí de que essa crise, ou a crise mesmo posterior, ela não força esse lance de desempregar o italiano. Na verdade, você tem de que muito dessa mão de obra imigrante, né, livre, também acostumado com o trabalho nas fábricas, acaba sendo também aí, né, absorvida nas fábricas, nesse contexto da industrialização tímida, né, pequena, que está rolando aqui no Brasil nesse momento, né, no início do século XX. É bom lembrar que surto industrial no Brasil é reflexo da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Lembre que na Primeira Guerra Mundial, o surto industrial acontece no governo do Venceslau Braz, que, por sinal, é de 1914 a 1918, o governo dele, concomitante, ao mesmo tempo que a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, e o segundo grande, importante surto industrial aqui no Brasil é durante o governo lá da ditadura do Getúlio Vargas, né, o Estado Novo, de 1937 a 1945, associado, então, até a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, empréstimos, né, que os Estados Unidos fizeram para o governo brasileiro, promover até a organização lá da Companhia Siderúrgica Nacional, da Usina Siderúrgica de Volta Redonda. Né? Então, e não é isso que vai acelerar o processo de industrialização, mas sim os reflexos aí da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais que representam essa necessidade, então, aqui no Brasil, de se produzir um produto que até então era importado da Inglaterra, né, e que começa a faltar devido à Inglaterra voltar a sua produção para, né, a indústria bélica, para a produção de armamentos, para o conflito. Então, na verdade, a alternativa E também não tem nada a ver aí com isso que o texto lá falou anteriormente. Então, voltando lá, o texto fala pra gente dessa, né, imigração aí do italiano, né, de Modena, de Capri, falando dessa também migração aí interna, esse deslocamento interno do campo para a cidade, e é claro também falando aí dessa situação que esse êxodo rural também vai acabar provocando cada vez mais o crescimento das cidades, desse caráter urbano aqui do Brasil. Tudo bem? É isso aí, então. Espero que você tenha aí curtido aí a resolução desse exercício. Se você não entendeu alguma alternativa, quer aí que explique outro exercício, deixe nos seus comentários aí. E não esquece também de compartilhar aí o canal Prof. Elvis História em Casa com todos os seus amiguinhos, seus coleguinhas vestibulandos que estão por aí. E é claro, se você ainda, não deu o like aí no vídeo, dá o like já no vídeo, né? Se inscreve no canal, compartilha aí com a galera, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast lá no Spotify. É isso aí, galera. Valeu, só louca, seu louco. Até o próximo, a resolução de exercícios com o Prof. Elvis História em Casa.